Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cloud On Board. Meu nome é Leandro Kabayashi, eu sou Custom Engineer e hoje vamos falar sobre painéis em tempo real. Até agora no curso vocês viram bastante sobre dados sendo carregados, né, de maneira em lote, a partir de estruturas pré-existentes como Cloud SQL ou BigQuery, mas e todos aqueles dados que nós recebemos de sensores ou de dispositivos IoT, como fazemos para receber esses dados, analisá-los, recebê-los de maneira escalonável e retirar insights e informações sobre desses dados. Então, a nossa agenda, o primeiro ponto é a gente entender quais são os desafios desses pipelines modernos de dados. Os data engineerings, eles têm o desafio de ter uma variedade grande de tipos de dados a serem recebidos. Então, dados estruturados, arquivos de texto, arquivos semi-estruturados também, além de ter uma volumetria que é variável, né? Em algum determinado momento eu posso receber centenas de mensagens por segundo, em alguns momentos posso receber centenas de milhares de mensagens por segundo. E além disso, a velocidade com que esses dados são processados, né? Então, hoje em dia, os dados em lote e os dados em streaming, eles acabam se misturando, né? E a junção de ambos pode gerar novas informações úteis e que geram valor para o seu negócio. E como que seriam as arquiteturas voltadas à recepção desse tipo de dado, de mensagem? Os dispositivos IoT, eles trazem alguns novos desafios. O streaming ele pode vir de vários processos ou dispositivos diferentes. Então, pode ser, no caso de um dos nossos clientes, a Gojek, por exemplo, que envia dados de localização dos seus motoristas a cada 30 segundos de todos os motoristas. Então, milhares de motoristas enviando dados ao mesmo tempo. Como que podemos fazer com que isso seja escalável? Além disso, a distribuição de notificações de eventos. Então, por exemplo, quando ocorre um evento, como que eu faço a distribuição disso para outros sistemas internamente ou externamente? Como eu comentei, tem que ser escalonável para atender ao volume, né? Não só de volume de dispositivos, mas volume de chamadas, né? Um dispositivo pode acabar fazendo não só uma chamada a cada 30 segundos, mas talvez uma chamada a cada 2 segundos, por exemplo. Como que eu trato esse escalonamento do volume? E tem que ser confiável, né? A gente tem que ter um tratamento de duplicação ou de outros pontos referentes a essa ingestão de dados em streaming, né? São desafios novos que vêm, que a gente não tinha na ingestão em lote, mas que nós temos hoje com a ingestão em tempo real. Então, o Cloud Pub Sub ele faz esse papel de receber as mensagens de maneira confiável em tempo real, né? É uma ferramenta para esse tipo de arquitetura orientada a mensagens. Então, ele tem diversas funcionalidades que facilitam essa ingestão de dados em real time. Então, ele pode receber as mensagens dos vários dispositivos ou dos vários processos e distribuir também para vários outros processos que eu preciso executar dentro desse pipeline de dados em tempo real. Então, ele garante que a entrega vai ser entregue pelo menos uma vez. Todo o serviço ele é totalmente sem provisionamento, automatizado. Não preciso me preocupar com infraestrutura, o que é um ponto bastante interessante, né, visto que a gente já tem um trabalho bastante grande de desenvolver a aplicação. Então, se eu puder ter uma plataforma que faça esse trabalho pesado para mim, melhor. As APIs são abertas, todas bastante bem documentadas lá na documentação do Google Cloud, e por padrão ele é um serviço global. Então eu posso receber dados de qualquer lugar do mundo e também criptografado, né? Apesar de ser um pipeline bastante dinâmico, a gente não pode deixar de ter a segurança que é inerente a qualquer solução. Então esse é um exemplo de uma arquitetura, né, fim a fim, de um processamento de mensagens em real time, né? De streamings em near real time. Então, no primeiro componente ali a gente faz, o Cloud Pub Sub vai receber
as mensagens dos diversos serviços ou dispositivos a cada segundo ali. Depois será feito o processamento pelo Cloud Data Flow. Então, o Cloud Data Flow também um serviço que ele vai ser uma subscrição do Cloud PubSub. Ele pode ingerir e transformar essas mensagens de maneira elástica também, assim como o PubSub. A saída desses processamentos eu posso armazenar em diversos serviços, como BigQuery ou Cloud Storage, por exemplo. E depois eu posso facilmente conectar uma ferramenta de análise de dados, de exploração sobre o BigQuery e o Cloud Storage para fazer o entendimento desse dado, gerar novos insights e juntar esses dados com outras fontes que porventura eu já tenho dentro, já armazenadas, que eu carreguei em lote dentro do BigQuery ou do Cloud Storage. Então, uma analogia interessante que a gente pode fazer é que os tópicos do PubSub eles são, né, como antenas de rádio. Então, assim como o rádio, né, quando alguém está transmitindo um sinal de rádio, nem sempre tem alguém ouvindo. O tópico do PubSub é a mesma coisa. Alguém pode estar inserindo dados no tópico do PubSub, mas eu não tenho nenhum assinante, não tenho nenhum subscriber naquele tópico. Né? Isso não quer dizer que o sinal não esteja lá, né, como a da antena de rádio. Assim, os dados estão armazenados lá no PubSub, existe uma regra configurável de retenção de mensagens e tudo mais. Mas se eu não tenho subscrição, ainda assim eu tenho alguém enviando dados para lá. O contrário também pode ser verdadeiro. Eu posso ter assinantes esperando para receber dados, mas ainda não tem nenhum sistema inserindo dados dentro do tópico. Então eu tenho um subscriber lá esperando por esse dado chegar, e assim que o dado chegar, automaticamente os assinantes ou subscribers eles vão receber esse dado. E eu posso ter o sistema todo completamente funcional. Então, assim como o rádio, uma rádio transmitindo, os diversos ouvintes recebendo esse sinal, o PubSub também. Então, eu posso estar recebendo dados ou mensagens, na verdade, no tópico e publicando essas mensagens para os meus diversos assinantes ou subscribers. Então, eu posso ter 0 ou mais subscribers dentro de um tópico PubSub. Então, digamos que você tenha um sistema de mensagens de RH. Então, cada vez que eu receba um evento de nova contratação, esse sistema de mensagens tem que replicar essa mensagem, informar outros sistemas dessa contratação. Então, uma contratação eu posso ter não só, né, uma contratação da minha própria empresa, mas também eu posso ter uma contratação de um novo terceirizado, por exemplo. Então, essas fontes elas são desacopladas. O sistema desse provedor de serviços, provedor de profissionais, ele pode enviar dados para o meu PubSub para que eu faça a ingestão dessa informação e tome ações nos outros sistemas. Por exemplo, eu posso ter como subscribers, como assinantes desse tópico, um serviço de diretório, um sistema das instalações, ou seja, de facilities, né? Então, essa pessoa vai precisar de uma mesa, vai precisar de um laptop. Também posso ter um sistema de provisionamento de contas. Eu tenho que criar uma conta internamente nos sistemas de RP, de reembolso, etc. E o sistema de ativação de crachá. Então, essa pessoa vai ter um crachá para entrar no escritório. Eu posso também, a partir desse evento de mensagem, automaticamente disparar um evento nesses sistemas que estão aguardando por essa informação. Também tudo desacoplado nessa arquitetura, o que torna bastante simples de eu adicionar novos assinantes ou adicionar novos fontes de dados ou de mensagens que forneçam dados para o tópico de RH. Então isso é bastante interessante para suportar esses diferentes tipos de entrada e saída que você pode publicar dentro de um tópico PubSub. Então, eventos dos diversos sistemas podem compartilhar dados com diversos outros sistemas de maneira escalável. E depois, o que eu vou fazer com esse dado, com essa mensagem, a gente pode construir. Né? Então, como no exemplo acima, a gente processa isso com Dataflow e faz uma ingestão dentro de um BigQuery, por exemplo, e eu posso fazer análise de dados. E além disso, além de fazer analytics sobre esse dado, eu posso informar os outros diversos sistemas transacionais que tenham que ter acesso a essa informação. E agora vamos falar um pouquinho sobre um pipeline de dados sem servidor. Pensando aqui um pouquinho como os engenheiros de dados precisam resolver esses dois problemas, né, do projeto do pipeline e da implementação do mesmo. Então, do ponto de vista do projeto,
Algumas das dúvidas que surgem para os engenheiros de dados o meu código serve para dados em lot, né, em batch e por streaming. O SDK também permite fazer todas as transformações que eu preciso fazer nesses dados. Há alguma solução já existente? E aí, do ponto de vista de implementação, usando o Apache Beam, né, que é uma solução de código aberto, a resposta para o primeiro é sim, é intercambiável o pipeline tanto de lot para streaming, ou de streaming para processamento em lot. O SDK permite fazer as transformações que eu preciso fazer? Provavelmente sim, a gente, né, tem uma biblioteca bastante vasta de transformações, e as soluções existentes, o BIM tem vários modelos, né, já prontos para uso. Então, provavelmente um deles atende à sua demanda, à sua necessidade. Então, alguns dos modelos, né, ou templates que o Google Cloud construiu para serem utilizados com o Apache Beam, ou com Dataflow, na verdade, que é o nosso serviço de Apache Beam gerenciado, sem servidor. Eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, é algo no-ops, né? Aqui vocês veem uma lista atual dos templates disponibilizados pelo Google Cloud no GitHub. Então você pode usar qualquer um desses templates para atender as suas necessidades. E no caso aqui, nós vamos usar o PubSub to BigQuery. Ele já é um pipeline streaming pronto para uso. Como é um código aberto também, se você quiser capturar esse template, fazer as suas alterações para fazer uma transformação diferente, uma agregação diferente, e depois usar esse modelo também é possível. Mas o que é o Apache Beam, né? Então, o Apache Beam ele é um modelo de programação, né, avançado e unificado para pipelines de dados. Por ser de código aberto, então eu tenho uma maior flexibilidade, portabilidade, não preciso executar dentro da nuvem do Google obrigatoriamente. Eu tenho a opção de executar dentro da nuvem do Google no Cloud Dataflow, mas também tenho a opção de usar em outros ambientes de execução. Ele suporta diversos executores, então não só o Dataflow, mas também Spark, Flink, entre outros. Então o Apache Beam, você traz o seu código de usuário, né? Então você desenvolve o seu pipeline, né, de execução, a sua tarefa de execução, usando as bibliotecas de P-Transforms e de I/O. Então se eu preciso capturar um dado de uma base de dados, eu uso o JDBC I/O. Preciso capturar dados do PubSub, eu uso o PubSub, a biblioteca do PubSub I/O para trazer esses dados para dentro do meu pipeline. E uso os P-Transforms para fazer as transformações necessárias. O SDK hoje funciona em Java, em Python ou em Go, e a gente tem uma representação do modelo. Quando você faz o deploy disso, ele tem uma representação gráfica para facilitar o monitoramento da solução e as métricas de ingestão, quantas requisições ou quantas mensagens eu estou recebendo por segundo, por exemplo. E, como eu falei, a gente pode plugar um executor qualquer, seja o Apache Spark, o Apache Flink ou o Cloud Dataflow do Google Cloud. Então aqui um exemplo de como seria um código de um pipeline, usando o Apache Beam SDK no Cloud Dataflow. Eu simplesmente leio os dados, então usando, por exemplo, aqui Text.io, eu estou lendo um arquivo do Google Storage, depois aplico filtros, transformações de maneira paralela. Então essas transformações, o próprio Apache Beam e o Cloud Dataflow, eles paralelizam isso dentro da infraestrutura para uma execução mais rápida. Então, é assim que a gente escala o processamento de centenas de terabytes de dados, por exemplo. Depois eu defino um output, né, uma saída para esse pipeline. Aqui eu estou novamente escrevendo no Google Storage, por exemplo, né? Então eu uso o Text.io novamente para fazer um write ao invés de um read. Como é um código Apache Beam, eu posso usar ele em outros motores de execução, além do Cloud Dataflow. E o mesmo código serve para tempo real e lot, né, processamento em lot. Eu posso aqui ler um PubSub, por exemplo, né, de maneira bastante simples, fazer os mesmos processamentos. Então, ao invés de usar um Text.io, eu simplesmente troco por um PubSub I/O. As transformações, os filtros são exatamente os mesmos. Posso mantê-los e dessa forma eu transformei um pipeline que era batch para o lot, né, processamento em lot, para um pipeline real-time. Então aqui a gente endereçou, né, diversos dos pontos de preocupação dos engenheiros de dados, né. Aí, do ponto de vista de implementação, existem outras preocupações, né. Há muito trabalho de manutenção envolvido, a infraestrutura é confiável,
como que eu faço o escalonamento dessa solução, né? Hoje eu posso receber apenas algumas centenas de gigabytes, mas e se eu precisar chegar no nível de terabytes, por exemplo, né? Quais são as alterações que eu tenho que fazer? Como eu faço monitoramento e recebo alertas dessa solução, também é bastante importante. E eu dependo de um único fornecedor, eu tenho um lock-in com um fornecedor. Então, usando o Cloud Data Flow, então a resposta para o primeiro, né? Eu tenho pouco trabalho de manutenção envolvido, muito mais o desenvolvimento do meu código do que cuidar de infraestrutura ou de saber por que um job não executou, porque falhou algo na minha infraestrutura. Isso é mais incomum, né? A infraestrutura é confiável, então a gente usa a infraestrutura do Google, que tem todos aqueles benefícios que vocês já conhecem. Como é feito o escalonamento, né? O Cloud Data Flow ele faz escalonamento automático de workers, né? Inclusive intra-execução. Então, dentro da execução, se eu preciso de mais workers, ele vai aumentar o número de workers. Se eu preciso, em algum momento, eu filtrei os dados, preciso de menos workers, ele também escalona para baixo, isso de maneira automática. E como que eu faço a monitoração, né, a monitoração e os alertas dessa solução? Assim como diversas outras dos nossos produtos do Google Cloud, ele também está integrado no Stackdriver, o que facilita bastante, né, o troubleshooting e a visualização dos logs e geração de alertas sobre os pipelines do Cloud Data Flow. E a questão de depender de um único fornecedor, né, do lock-in, você pode executar Apache Beam em qualquer lugar, né? Como eu falei, é uma tecnologia de código aberto, mas você não precisa executar somente no Cloud Data Flow, você pode usar outros motores de execução usando o mesmo código, você pode usar outros motores de execução como, né, também open source, como o Apache Spark ou o Apache Flink, por exemplo. Então, o papel do Data Flow é fazer essa ingestão, a transformação e a carga desses dados, né? Ele pode até substituir diversas outras ferramentas que façam esse mesmo papel, né, de transformação de uma maneira escalável, com um código, né, um modelo de programação único do Apache Beam, facilitando a manutenção desses códigos, a alteração desses códigos. Posso passar isso num fluxo de DataOps, gerenciar a versão desses códigos também de maneira fácil. Como a gente viu, é um código bastante similar a um código de programação, né, como qualquer outro. E é uma solução totalmente sem servidor e no ops. Então, não preciso saber ou definir quantos workers preciso para executar cada passo do meu código. O Cloud Data Flow abstrai isso para mim. Ele simplesmente vai executar aquilo da maneira mais eficiente e performática possível. E por que sem servidor, né? Hoje em dia, as demandas por dados têm crescido cada vez mais, né, numa velocidade muito grande. Então, é cada vez menos interessante para mim perder tempo provisionando recursos, provisionando infraestrutura, fazendo ajuste de desempenho, fazendo fine-tuning da solução, me preocupando com deploy e configuração desse cluster para execução, né? Como a gente faz o processamento de maneira distribuída, tem que fazer um deploy de um cluster no final das contas. Então, eu me preocupo somente com a programação e depois com a análise dos dados e dos insights que esses dados novos geraram, né? Então, eu tenho menos coisas para me preocupar, gerando uma maior produtividade e gerando mais valor para o meu negócio. Então, como que o Dataflow trabalha, né, quando ele recebe um job de processamento, uma tarefa de processamento? Então, usando, né, a gente tem um código Apache Beam ali, a gente envia esse código para o Cloud Data Flow executar. O Cloud Data Flow vai executar essa tarefa utilizando o serviço do Cloud Data Flow dentro da plataforma do Google Cloud. E esse serviço já inclui diversas otimizações e funcionalidades. Então, ele já faz uma otimização de gráfico, decide qual que é a maneira mais eficiente de executar aquelas tarefas, quantos workers eu vou precisar, então um escalonamento automático. Eu posso agendar essas tarefas para executar, eu posso restaurar, né, fazer o self-healing desse job, caso uma das máquinas do meu cluster, por exemplo, tenha um problema e caia, por exemplo. O próprio Dataflow ele já trata essa situação também. Eu tenho um monitoramento embutido na plataforma, e tenho também um rebalanceador dinâmico do trabalho.
Então, se em algum momento um dos meus workers tem mais trabalho do que o restante, faz muito mais sentido eu redistribuir o trabalho desse worker para outros workers, para eu ter uma maior eficiência e executar no menor tempo possível. E ele abstrai para mim toda essa camada de processamento e armazenamento. Eu não tenho que me preocupar com as máquinas virtuais que vão executar esses trabalhos, instalar software, instalar componente nesse cluster. Totalmente gerenciado pelo próprio Cloud Dataflow. E depois esse dado vai ser inserido em algum lugar, talvez um BigQuery ou em algum outro serviço, para então eu analisar esse dado e produzir um resultado para a minha empresa. Então, recapitulando, o Cloud Dataflow, né, ele é um serviço totalmente gerenciado para processamento de dados sem servidor. O processamento dele é unificado tanto em lote quanto em streaming, com o escalonamento automático dessa solução, né, tanto durante a execução, inclusive, né, então eu posso usar mais workers ou menos workers, dependendo do passo que eu esteja dentro do meu pipeline de dados. O modelo de programação é de código aberto, usando Apache Beam, então me dá flexibilidade, portabilidade, e o escalonamento inteligente de acordo com o número de chamadas, por exemplo, num pipeline de streaming, né, então se eu estou recebendo poucas mensagens, esse cluster vai ser pequeno. Se eu começar a receber milhões de mensagens, esse cluster automaticamente escalona também para atender a demanda. E falando um pouquinho, né, da visualização de dados, né, hoje em dia, os analistas, quando estão explorando os dados, né, um dado, por exemplo, que está no BigQuery, é interessante ter o dado lá para fazer uma análise exploratória. Alguém que conhece SQL pode utilizar o poder do BigQuery para gerar alguns insights, entender melhor um pouco o dado, mas no final das contas, a visualização de dados é uma ferramenta importante para você explorar esses dados antes de apresentar os resultados para um nível mais executivo, um nível gerencial. E como que eu faço isso, né? Então, eu posso explorar os insights do Data Studio direto no BigQuery. Então, eu executei uma consulta lá no BigQuery, como a gente pode ver aqui. Posso clicar aqui no botão Explore in Data Studio e ele vai abrir para mim um Data Studio já com essa fonte de dados, possibilitando eu começar a criar minhas visualizações como parte de um dashboard. Além disso, eu posso também não só criar, mas também colaborar e compartilhar esses painéis. Então, aqui a gente tem um exemplo de um painel de performance de anúncios de TV. Então, eu posso contar uma história aqui, né? No final das contas, quando a gente tem um dashboard, a ideia é explicar de maneira mais simples e mais visual o que representa aquele dado para o negócio, né, para o meu business. Então, eu vou focar e filtrar a atenção para aspectos importantes da minha análise. E contar uma história com esses dados é algo que é bastante interessante, pois facilita o entendimento e torna mais eficiente essa comunicação. Então, existem alguns modelos pré-desenhados, pré-prontos de Data Studio que atende a demandas comuns das empresas. Então, por exemplo, diversos dos nossos clientes Google Cloud têm que fazer uma gestão aí de custos desses componentes que eles estão utilizando, que pessoas estão utilizando, que áreas estão utilizando esses componentes, e nada mais justo que ter um template, então, para o billing do GCP já pré-pronto. Então, esse é um exemplo de um Data Studio que está pronto para uso. Você simplesmente ir lá na nossa documentação, copia a consulta e copia também o Data Studio e já pode usar com seus dados de billing, de cobrança do GCP. Então, para criar um relatório novo dentro do Data Studio, né, existem aqui duas formas. Eu posso clicar nesse quadradinho no canto superior esquerdo ou nessa bolinha azul no canto inferior direito. E uma vez que eu comece a criar, eu posso criar isso, né, do zero, como a gente está fazendo aqui. Digo qual é a fonte de dados e tudo mais. E eu também posso compartilhar esse dashboard posteriormente, depois que eu deixar ele pronto para uso. Depois de criar o dashboard do Data Studio, ele vai apresentar para mim um menu do lado direito aqui, me pedindo para selecionar uma fonte de dados a ser utilizada para criar os meus gráficos e para criar o meu dashboard no Data Studio. Então, eu posso conectar diversas fontes de dados no Data Studio, né? Eu não estou limitado ao BigQuery ou a fontes do Google Cloud especificamente. Então, eu posso conectar dados de ferramentas como o Google Analytics 360, ou Google AdWords, ou fazer o upload de um arquivo, ou usar uma base SQL, ou
também o Google BigQuery e o Google Sheets, né, que são ferramentas do Google. Então isso torna a solução bastante flexível e bastante interessante para atender, né, diversos tipos de análises. Então quando eu crio um relatório, né, e adiciono uma fonte de dados a esse relatório, outras pessoas que podem ver o relatório podem potencialmente ver os dados, né, do data source se eu compartilhar com eles também essas fontes de dados. E qualquer um que tenha a permissão de editar esse relatório pode ver o restante dos campos, né, das métricas, das dimensões que eu vou usar nesses relatórios. Então eu posso clicar aqui em Add Report para adicionar um relatório e em seguida eu começo a criar meus gráficos, né? O mantra aqui do Data Studio é o Click and Draw, né? Então eu vou clicar ali no ícone e desenhar o gráfico do tamanho que eu quero, né? Não é Drag and Drop, onde eu vou clicar ali, ele vai trazer um componente já com tamanho definido. Eu defino o tamanho na hora que eu estou inserindo ele, né? O Data Studio automaticamente vai adicionar alguns campos a esse gráfico, mas eu posso, né, usando o painel do lado direito ali, alterar quais campos eu estou analisando, né? Porque eu posso adicionar um filtro por data, posso adicionar métricas e dimensões que façam sentido para a minha análise. Depois eu dou um nome para esse relatório, né? Então, sempre que eu vou compartilhar, é interessante dar um nome representativo para aquele relatório. Lembrando que o Data Studio ele é baseado no Google Drive, então sempre que eu crio um relatório aqui, ele vai criar um arquivinho lá no Google Drive que eu posso usar para compartilhar, né, essa visão. Então, aqui em cima, no canto direito, eu posso clicar em View para visualizar o que os meus as pessoas com quem eu compartilhar esse dashboard, eles vão ver, né? Então eu vejo exatamente o que eles podem ver. Então essa seria a visão do relatório pronta já, né? Aqui um relatório bastante simples, só com um gráfico como exemplo. Então a gente tem aqui na cor verde as dimensões, né, que são basicamente categorias para os meus dados. Então as dimensões podem ser descrição, nome ou outras características do meu dado. Então, por exemplo, uma marca do produto que eu estou vendendo, né, seria uma dimensão. Em azul, a gente tem as métricas, né? Então são os valores calculados. Então, normalmente são agregações, como uma soma de valores, ou uma média, um count. Então, por exemplo, a média de vendas, por exemplo, né? O valor de venda médio, ou o count de quantas unidades de produtos eu vendi. Isso também é uma métrica. As métricas também podem ser um campo calculado. Então eu posso criar a minha própria métrica com base nos dados já existentes. Então eu posso, por exemplo, se eu tenho o custo do meu produto mais a margem, eu posso calcular o valor final do produto e usar essa informação no meu dashboard também. Então isso também capacita você e seus colegas a compartilharem esse tipo de informação também já mais pronta para uso do negócio da sua empresa. E um dos pontos mais interessantes é compartilhar, né, e colaborar sobre esses painéis. Então eu posso dar uma permissão de edição para o meu time e todo mundo pode adicionar as visões que eles achem interessantes, né, que eles achem interessantes para aquele relatório que nós estamos compartilhando e colaborando. É importante entender alguns pontos, né, sobre a colaboração e o compartilhamento. Então, né, como eu comentei, o Data Studio ele usa o Google Drive para compartilhar e armazenar os arquivos. Quando você compartilha um relatório com visualização, não é necessário fazer o login para visualizá-lo, mas é necessário fazer login para editar o relatório com uma conta Google. E ao compartilhar esse relatório, você não vai fornecer o acesso aos dados em si, você está fornecendo a visualização, né, para alguém. O acesso aos dados de maneira direta, né, ele não é dado. Tá? O acesso a essas fontes de dados ele tem que ser compartilhado de maneira separada dos relatórios. Então, se eu quero dar acesso para alguém em um dado que está no BigQuery, eu tenho que dar o acesso no BigQuery para que essa pessoa tenha acesso aos dados diretamente, né, e não no relatório. Então chegamos aqui ao final da nossa sessão Dashboards em Tempo Real. Obrigado por participarem e nos vemos nos próximos.